Muito bem, nós vamos então recapitular o que vimos na semana passada. Pedir para o Lucas colocar ali os slides da nossa reflexão. Estamos pregando uma série de mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje é nosso objetivo terminar finalmente o capítulo 5 e último da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e depois então, na semana que vem, vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando que as mensagens anteriores nós conseguimos gravar algumas, estamos colocando lá no YouTube, os esboços também vamos colocar no nosso blog, para que você possa acompanhar. Então está ali o tema da nossa série de mensagens, Tessalonicenses, uma igreja modelo. Eu quero lembrar então o que vimos na semana passada, cultivando relacionamentos saudáveis, foi a mensagem anterior, e na semana passada nós falamos sobre esse tema, de conselhos práticos para o viver cristão. É sobre isso que nós vamos dar continuidade hoje. O texto nós vamos ler novamente, 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16 até o verso 28, e nós vamos então meditar mais uma vez nessa leitura, nesse texto, para que você possa relembrar e para que a palavra de Deus, que é a principal coisa, a principal mensagem que deve ficar nos nossos corações, fique gravada no meu e no seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versos 16 a 28, conselhos práticos para o viver cristão. O texto diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, orem por nós, cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Só até aqui. Eu quero então relembrar o que falamos na semana passada. O primeiro tópico foi a relação dos crentes com Deus, é sobre isso que estamos falando. E Paulo traz aqui alguns conselhos importantes, vários conselhos práticos para a vida dos crentes. Primeiro ele está falando sobre alegrar-se sempre, regozijai-vos sempre no Senhor, que essa alegria deve ser, como falamos semana passada, ultra circunstancial. Não estar feliz ou ser feliz apenas nos momentos bons, mas estarmos alegres e satisfeitos em Deus, mesmo diante das dificuldades. Também falamos aqui o verso 17, ele faz uma exortação a orar sem cessar, nunca deixem de orar. E também no verso 18, sobre em tudo dai graças, de sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias, e de não extinguir o espírito. E depois no finalzinho falamos aqui o verso 20, onde ele diz para não apagar o espírito e não desprezar as profecias. E também o verso 21, de reter aquilo que é bom. Foi até aí que nós fomos. Eu quero então agora dar continuidade no item 7. O crente deve fugir de toda forma de mal. E o texto está ali: abstende-vos de toda forma de mal. Numa outra versão, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Irmãos, esse conselho de Paulo, ele é muito importante para nós, porque a nossa vida, há um outro texto que diz que nós, como crentes, somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e isso se aplica muito à nossa vida, porque se alguém faz algo de errado, e a pessoa não é cristã, está tudo certo, mas se é crente, olha lá o crente falando palavrão, olha lá o crente furando fila, olha lá o crente
batendo, ou brigando com o marido, brigando com a esposa. A nossa vida está em constante observação. Você está rodeado, é um verdadeiro, não gosto do programa, nem assisto, mas é como se a gente estivesse no verdadeiro Big Brother, rodeado de câmeras de vigilância o tempo todo. As pessoas estão de olho naquilo que você faz e fala. Por isso que já dizem que a Bíblia que o mundo lê não é essa aqui. Antes fosse. A Bíblia que o mundo lê, sabe qual é? A sua vida, a minha vida. As pessoas estão atentas. E hoje não basta você ficar atento ao que faz fora de casa. O que faz dentro de casa também. O que você faz até na frente do computador. Tem gente que coloca a alma inteira no Facebook. Você entra no Facebook dele e não dá para acreditar que é cristão. Você tem constrangimento, porque compartilha e fala e pronuncia certas coisas que não convém ao cristão. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia já diz que todas as coisas me são lícitas, porém, o que Paulo diz? Mas nem todas elas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas elas edificam. Numa outra versão diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas falando aqui de aparência do mal, vai muito mais além. Além dessas situações que nós colocamos, há outras situações também que nós temos que observar se não está dando aparência do mal. Por exemplo, o namorado com a namorada irem fazer uma viagem bem distante, os dois sós. Quando voltarem, eu vou dizer: pastor, não aconteceu nada. Eu vou acreditar na palavra do irmão, mas a aparência do mal já ficou. A pessoa entra para dormirem juntos na mesma casa. Não aconteceu nada, eu acredito, mas a aparência do mal já ficou. É por isso que eu evito dar carona, com todo respeito às irmãs. Alguma irmã pedir carona, eu vou ter dificuldades, porque se eu dou carona para uma irmã, alguém passa e vê uma outra mulher que não é a minha esposa sentada no banco do carona, até eu explicar aquele ditado, né? Que focinho de porco não é tomada, o estrago já foi feito. Eu vi uma mulher no carro do pastor, era uma loira, aí começa a fantasiar, né? Era Gisele Bündchen que estava lá, não era Silvia, e o estrago já foi feito. É por isso que eu evito dar carona. Se alguma irmã pede carona, se não tiver jeito mesmo, estiver chovendo, tiver uma tempestade, eu chamo os meninos, vão comigo, ou então eu falo: irmã, senta aqui atrás, eu vou fazer de Uber. Você, motorista de Uber hoje. Se alguém vê, eu estou fazendo Uber, pronto. E a gente então tem que ter cuidado com a aparência do mal. Às vezes não está acontecendo nada, mas as pessoas que estão olhando, elas dão o julgamento que quiserem. Então nós temos que ter cuidado. Por essa razão, você pode ver nos gabinetes aqui da igreja, as salas de atendimento, todas têm um vidro na porta. Por quê? O vidro, ele é desconfiando do pastor ou desconfiando de quem vai entrar lá? Não, é transparência, segurança. Aí eu posso atender uma irmã solteira, mais jovem, mais velha do que eu, não tem problema. Eu posso atender qualquer um no meu gabinete, porque tem um vidro ali. Ninguém pode dizer: eu vi uma irmã entrando no gabinete do pastor. Não, pode ir lá, olhar na porta, olhar no vidro e vai ver que nós estamos conversando. Isso tudo, meus irmãos, são precauções para fugirmos da aparência do mal. Então, as companhias com quem você anda, os lugares por onde você passa, as pessoas com quem você conversa, tudo isso pode gerar aparência do mal. E a aparência do mal, ela é tão danosa, tão desastrosa quanto o próprio mal. Por isso Paulo está dizendo aqui: abstende-vos. O que é abster-se? Abster-se é deixar para lá, é se afastar mesmo, é criar distância. Abstende-vos de toda forma de mal, mantenham-se afastados de toda forma de mal. O nosso testemunho, meus irmãos, ele é valioso. O testemunho que nós damos, Jesus mesmo disse, né? E ser-me-eis, vocês serão minhas testemunhas. O testemunho que nós damos como cristãos,
no nosso linguajar, no nosso palavreado. Outro dia, uma irmã estava me dizendo da dificuldade que ela estava tendo de vencer um vício, um mau hábito de falar palavrões. E eu tentei ajudá-la a dizer o seguinte: olha, quando tiver com raiva, tiver com vontade de falar um palavrão, imagina um microfone na sua mão e um monte de gente para ouvir. Você vai falar? Imagine que você está na frente da igreja, lá onde eu prego, com o microfone na mão. Você vai falar o palavrão? Não vai, você vai se conter. Então, contenha-se, peça poder de Deus para te libertar desse vício, para dominar os seus lábios. Lembrei para ela o texto de um salmista, que o salmo diz assim: Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Essa é uma oração que todos nós devíamos fazer. Paulo já disse também, numa das suas cartas: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavra chula, palavra de baixo calão, que não edifica. Ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que sirva para edificação. Então, se não vai edificar, se não vai abençoar, não fala, fecha, morde a língua, mas não fale palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras que sejam envergonha o evangelho. Fechando esse ponto, indo adiante, além dessas recomendações, no finalzinho agora da carta do capítulo 5, Paulo faz uma relação uma sequência de textos falando da relação da liderança com os crentes, algumas atitudes da liderança. Em primeiro lugar, o líder espiritual deve orar pelos crentes. Veja o texto: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Amém? O que me chama a atenção nessa oração de Paulo é um aspecto em particular. Nessa oração aqui, Paulo está pedindo prosperidade para os crentes. Paulo está pedindo, a oração de Paulo é uma oração que ele está fazendo pelos irmãos de Tessalônica. Ele está finalizando a carta e faz uma oração. Ele está pedindo bênção e prosperidade para aqueles irmãos? Não. Ele está pedindo que eles tenham saúde, que eles tenham sucesso em tudo? Não. Olha, repara aqui: e agora que o Deus da paz os torne o quê? Santos. Paulo está clamando a Deus por aqueles irmãos, orando pela santidade deles, orando para que eles se mantenham irrepreensíveis. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que as pessoas não estão buscando esse tipo de oração. As pessoas querem aquela oração que vai fazer o comércio prosperar, que vai fazer conseguir uma casa própria, que vai conseguir um carro novo, que vai conseguir um emprego, que vai conseguir uma bênção, uma casa de praia. As pessoas querem essa oração. Mas a oração que Paulo mandou para aqueles irmãos de Tessalônica foi rogando a Deus para que Deus os tornasse santos. Buscar a santidade e clamar a Deus pela santidade do povo é muito mais importante, mais necessário, primordial do que qualquer outra coisa. Por isso Paulo podia orar por tantas coisas, lembrando que a igreja de Tessalônica é uma igreja que estava debaixo de perseguição. Ele podia, por exemplo, orar pedindo a Deus que desse livramento àqueles irmãos, livrassem eles da espada, os livrasse das cadeias, os livrasse dos açoites. Mas não foi isso que Paulo orou. Paulo orou pedindo pela santidade daqueles irmãos. E veja, em todos os aspectos, na vida pessoal, na vida familiar, como trabalhador, como cidadãos, de terem uma vida santificada diante do Senhor. Veja mais: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Aqui nesse texto, como em poucos, tem só mais um outro texto de Hebreus que faz referência a corpo, alma e espírito. Eu sou dessa
dessa linha teológica de acreditar na tricotomia, corpo, alma e espírito. Há aqueles que são dicotomistas, que acham que espírito e alma é a mesma coisa, mas o nosso objetivo hoje não é estudar dicotomia nem tricotomia. O objetivo hoje é pensar que seja alma e espírito a mesma coisa ou não. O que Paulo está orando é que todo o ser de cada crente fosse o quê? Irrepreensível. Ou seja, o que fazemos com o nosso corpo tem importância, o que fazemos com a nossa alma, com o nosso espírito, tudo isso precisa estar irrepreensível diante de Deus. Mais uma forma de orar por santidade. Continua, o assunto da oração de Paulo continua sendo o mesmo. E até quando tem que ser irrepreensível? Até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem pausa para descanso, não tem época de tirar férias. Vou tirar férias de igreja. Vou tirar férias de ser crente. Vou dar um tempo na minha vida espiritual. Na vida cristã não tem isso. Fiquei feliz de um irmão que está de férias, e ele me avisou que estaria viajando de férias. E para melhorar, ainda está indo lá para a minha terra, lá para o Espírito Santo. E quando você viajar, me avise. Eu gosto de saber, não porque eu quero bisbilhotar a sua vida, mas para orar pela sua viagem, para que você vá bem, volte bem. E ele dizendo: olha, pastor, eu vou estar aqui no Espírito Santo de férias, mas amanhã, que é hoje, quarta-feira, eu vou procurar uma igreja aqui perto para congregar. Eu falei: isso mesmo, parabéns. Crente não tira férias, vida espiritual não se sai de férias. Então você, quando estiver também de férias, passeando, dia de domingo, dia de quarta-feira, visite uma igreja onde você estiver, leve um abraço meu para o pastor onde você estiver. Nós não podemos esmorecer. Essa santidade que Paulo está orando é até a volta de Jesus, para que sejamos irrepreensíveis até lá. Ele diz: aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. E ele já tem a certeza de que isso vai acontecer. Segundo, o líder espiritual deve pedir as orações dos crentes. E aqui eu quero lembrar para você alguns textos que Paulo, durante o seu ministério, há vários momentos em que Paulo pede oração. Quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele pede que a igreja de Roma orasse por ele, para que Deus abrisse portas para ele poder pregar o Evangelho. Quando ele escreve aos Colossenses, da mesma maneira, ele pede a oração. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo vai falando da armadura do cristão e de todos os componentes da armadura: o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. E no final do capítulo 6, lá para o verso 18, ele diz: orando em todo o tempo, com todas as súplicas, por todos os santos. E no verso 19 ele diz: e orem também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Paulo pedia oração aos irmãos. Todo líder precisa clamar por essas orações e precisa receber essas orações. Eu não tenho nenhum constrangimento de pedir aos irmãos que orem por mim. Essa semana mesmo eu entrei no grupo e falei: irmãos, ora aí por mim. Falei com os irmãos, os diáconos: ora por mim, que a minha voz está ruim demais, eu preciso pregar amanhã. E os irmãos oraram. E os irmãos aqui da semana de oração sempre oram por mim. E nós temos mesmo que orar pelos pastores, orar pelos líderes. Você sabe muito bem que a estratégia de guerra, basta assistir alguns filmes de época para a gente aprender isso. Alguns filmes de guerra que mostram isso claramente. Numa batalha, numa situação de conflito entre duas nações, entre dois povos, o povo, os soldados que estão ali no campo de batalha, têm um alvo principal: derrubar o general, derrubar o líder maior daquele exército. Por quê? Conseguindo isso, eles já sabem que tem metade da batalha ganha. A história de Davi e Golias mostra isso muito bem. Foi uma proposta de Golias, dos filisteus: não vamos derramar sangue à toa. Na confiança que eles tinham que Golias seria imbatível, a proposta deles foi: mandem alguém que venha lutar comigo. Aquele
que for vencido será servo do outro. E assim Golias ficou ali 40 dias, esbravejando, humilhando o povo de Israel, humilhando até mesmo o nome de Deus, achando que seria imbatível, até que Deus disse: basta. Mandou Davi lá, um garoto, franzino, pequeno, e através de Davi, com a unção do Deus Todo-Poderoso, Golias foi ao chão. E aquele dia, o povo de Israel conseguiu uma gigantesca vitória, e assim venceram os filisteus, pela derrubada de um só homem. Na vida cristã e nas igrejas também não é diferente. Eu tenho um relato triste, meus irmãos, poderia dizer, fora desse espaço, fora da câmera aqui, dizer nomes de tantos pastores, homens de Deus, que no passado fizeram um trabalho fantástico, um trabalho magnífico, que saíram impactando o Brasil, impactando cidades. Lá no Espírito Santo mesmo, alguns casos desses aconteceram. Antes, homens de Deus que tinham uma unção poderosa de Deus, mas que em dado momento da sua vida foram surpreendidos por um laço do maligno. Muitos desses casos que estou dizendo caíram em adultério. A história é quase que a mesma em muitos casos. Homens de Deus, ungidos por Deus, usados por Deus, mas que de repente se viram envolvidos em um caso extraconjugal. E o caso, e o escândalo veio, e o estrago foi gigantesco nas igrejas, no Brasil inteiro, alguns casos desses que quero dizer. E lamentável vermos homens que caíram, mas só eles que caíram, eu não posso cair, eu estou imbatível? Lógico que não. Por isso eu peço aos irmãos que orem por mim. Por isso eu peço, irmãos, orem por todo pastor que você conheça, para que Deus nos venha nos blindar, nos dar livramento, nos dar sabedoria, nos dar sagacidade, simplicidade das pombas e astúcia da serpente no tocante às tentações que nos rodeiam. Ore pelos pastores. Há uma frase que eu achei muito bonita aqui, que diz o seguinte: um crente de joelhos influencia mais o mundo do que um filósofo na ponta dos pés. Bonita essa frase, bonita e verdadeira. Um crente de joelhos influencia mais o mundo do que um filósofo na ponta dos pés. Talvez você olhe para pessoas tão eruditas falando na TV, filósofos, né? Políticos, sociólogos, homens com aquela erudição, com aquela capacidade intelectual fantástica. Não estou desmerecendo a capacidade deles não, mas a capacidade deles de abençoar o mundo não chega aos pés quando você e eu dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor. Você pode orar por missionários, você pode orar pelos pastores da nossa região, pelos pastores das igrejas batistas, pastores de todas as igrejas, independente de placa, de denominação. Ore pelos pastores, clame a Deus pela vida deles. Você estará fazendo algo grandioso. Tem um irmão, posso citar o nome, está bem, com a idade bem avançada, nosso irmão Gregório, pai da Rose Lima. Sempre que eu encontro com o irmão Gregório, ele fala assim, com aquela voz dele bem fraquinha: pastor, eu estou orando por você, de madrugada eu oro por você. Irmãos, isso tem valor, isso é precioso. Louvado seja o nome do Senhor por esses intercessores. Terminando, o líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal. Cumprimentem todos com os irmãos com um beijo santo. Veja que a prática de beijar um ao outro naquela cultura era mais comum do que nos nossos dias hoje. E todos os irmãos, ao se cumprimentarem, cumprimentavam com um beijo. No Rio de Janeiro isso é mais acentuado ainda. No Rio de Janeiro são dois, né? 2 ou 3, né? Se der um beijo só de um lado, tá ofendendo lá. Cadê os cariocas aqui? É 1 ou 2 que tem no Rio? Acho que é 2, né? 2, tem que se dar um beijinho de um lado e do outro também. Não pode ser de um lado só. E a gente precisa resgatar isso. Repara que Paulo fala:
cumprimentar com um beijo santo. Por que ele faz essa ressalva? Para que deixar claro que esse beijo não é para despertar nada, não é para vir carregado de malícia nenhuma, nem de segundas intenções nenhuma, nem de qualquer tipo de maldade nenhuma, mas um beijo santo. Dar um beijo no rosto do irmão ou da irmã de forma santa, despretensiosa, de forma inocente mesmo. Por isso ele diz: cumprimentar os irmãos com um beijo santo. No final do culto, vou desafiar você a dar um beijo em alguns irmãos aí. Não é só um tapinha nas costas não, dá um abraço, dá um beijo mesmo. Vamos botar em prática a mensagem hoje, agora mesmo. Finalizando, verso 27. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Veja, Paulo está fazendo uma exortação para que aquela carta chegasse a todos os irmãos. A igreja estava num tempo em que não havia os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então é provável que no dia que a carta chegou, algum irmão não estivesse presente na reunião. Alguém podia ter faltado, alguém podia estar doente, alguém podia estar com dificuldades. E qual a recomendação de Paulo? Que aqueles que não ouviram a leitura dessa carta fosse levado a eles também. Você tem a obrigação, a missão, a partir de hoje, de compartilhar a palavra de Deus. Essa mensagem está sendo gravada aqui de forma simples, para justamente tentar compartilhar isso com quem não pôde vir. E você pode fazer isso, multiplicando essa palavra, compartilhando algo que Deus falou com você hoje. E qualquer dia que você vier ao culto, olha, Deus falou comigo tal coisa, vou colocar isso no Facebook, no WhatsApp. E estou falando isso não é para dar notoriedade ao pregador, não, é por causa da palavra e do precioso valor que ela tem. Não, isso aqui que Deus falou comigo hoje é precioso demais para ficar só para mim, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Então você tem esse compromisso também de compartilhar, para que todos ouçam essa instrução. E finalizando, o verso 28, a liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. A bênção pastoral, ela é uma bênção que vem de Deus, não é especial por causa de quem a profere, mas é especial porque ela vem em nome de Deus. Por isso, na minha imperfeição, na minha limitação, eu gosto sempre de terminar os nossos cultos impetrando a bênção pastoral. Não porque eu seja alguém especial, não porque a minha oração seja especial, mas porque o nome de quem eu oro é especial, é o nome de Jesus. E o nome dele já dispensa apresentações, dispensa explicações, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós podemos fazer isso, abençoar os nossos irmãos, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Eu tenho tentado no nosso grupo do WhatsApp fazer uma oração algumas vezes com os irmãos, e eu sinto que isso nos abençoa. Eu sou abençoado por isso e abençoo outras pessoas. Você também pode fazer isso. Ao interceder por alguém, ao lembrar-se de alguém, manda uma oração para ele. É tão simples hoje, você grava ali no WhatsApp, pronto, e aquela bênção vai alcançar a vida de alguém. Sejamos nós, irmãos, portadores da graça de Deus, transmissores do Espírito Santo do Senhor, das boas novas de salvação, e aquilo que Deus falar e falou ao seu coração, compartilhe com outros, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Amém. Assim terminamos o capítulo 5, e vamos agora, na semana que vem...